o nosso momento aí, né? Quero ver quem é que tá aí, quem chegou depois, eu dar um oizinho para todo mundo, se alguém quer se apresentar, se alguém que não me conhece ou não conhece a gente, a Viver, ou que eu não conheço, que queira fazer a sua apresentação. Quem mais se conectou aí depois? A Gabi entrou. Galaxy J8, não sei quem é. Então, gente, a proposta. Giza, abre teu microfone, Giza. Fala, Giza. O que você quer saber, Jaque? Pois é, eu não te conheço, né, Giza? Tu participou dos nossos cursos? Me fala, quem é você? Eu sou de Belo Horizonte, sou psicóloga, psicodramatista, nível 1, 2 e 3. Sou especialista em recursos humanos. E estou clinicando de 2013 para cá. Essa pandemia me fez descobrir um monte de coisas que já vinham. E eu estou gostando, eu já não sei mais o que eu faço, tanto curso, aí eu conheci a Viver, então assim, nossa, eu estou amando. Então, Luciana, né, a Viviane, não, gente, esse povo é muito joia, muito joia. Então, coisa boa, coisa boa. E a sistêmica tem me chamado muita atenção desde a pandemia. Tá. Assim, não é que eu nunca tinha olhado para ela, mas me deu uma vontade de conhecer mais. Que legal, que bacana. Mas me diz por que veio esse desejo de ter um olhar mais da sistêmica, da família, por conta da pandemia? Olha o diferencial, né? O que a Giza traz pra gente? Por conta da pandemia. Não é nem para tratar a minha, né? Mas são questões mesmo assim. Eu acho que a sistêmica tem um olhar muito mais maior, mais amplo. Então, eu estou assistindo algumas aulas, né, gratuitas do pessoal da Sistêmica. Então, eu estou achando muito interessante. A psicologia positiva, eu acho que esse lado tem a ver comigo. E eu estou assim, por que eu não descobri isso há anos atrás, né? Eu vou precisar de mais uns 200 anos para estudar. Porque não veio ter aula com a Jaque, né? Eu conquisto o coraçãozinho das pessoas, olha aí. Então, assim, agora eu estou assim, né? Tem que medir, em Minas é medir água e o fubá, né? Qual curso que você quer? Quanto custa? Né? Então, assim, eu tô aqui, vamos ver se eu consigo fazer mais cursos na Viver, né? Conhecer um pouco mais da sistêmica também, mais a nível mais profundo. Legal. Tá? Fernanda deu boa tarde, que legal, que bom, fico muito feliz, Giza. Fernanda deu boa tarde, teve mais, perdi alguma coisa? Só consegui entrar agora. Não, Fê, não perdeu, não. A gente só tá meio que se apresentando, assim. Dani Oliveira, que era o J8, né? O Galaxy. A Érica também entrou por agora. Tem mais alguém entrando aqui. Então, gente, olha que interessante. Érica, quem é a Érica? A Érica já participou do nosso curso, Érica. Seu microfone tá desligado. Eu participei só das coisas da Viver, mas agora, como eu sou consteladora e agora que eu estou botando para andar. Certo. E aí, na clínica, eu trabalhava com a análise do comportamento, mas eu já tinha um pezinho na sistêmica. Legal. E, Érica, tu és da onde? Me pegou, sou de Fortaleza. Fortaleza, passei minha lua de mel aí em Fortaleza. Adoro Fortaleza, adoro o Nordeste. Coisa boa. Vocês estão vendo, olha só, como a pandemia nos traz a conhecer pessoas de tantos lugares, gente. Eu acho isso incrível. Eu tô atendendo pessoas de Manaus, lá, né, Amazônia. Tô atendendo pessoas dos Estados Unidos, já atendia, Canadá já atendia, mas assim, Nordeste tem muita gente procurando, né, qualificação com a gente aqui também. Eu achei isso tão interessante. E a gente vai conhecendo histórias. Dentro da sistêmica, a gente fala o seguinte: quando nós temos um encontro, né, bacana, um encontro positivo, a gente fala que a gente conheceu alguém, né? Conhecemos alguém, estamos tendo um encontro aqui hoje. A gente fala de um encontro bom, encontro ruim. Mas de forma geral, o encontro bom, o encontro ruim pode ser um relacionamento, pode ser um grupo como o nosso. Hoje aqui nós estamos tendo um encontro bom. A princípio está sendo bom. Estou pensando em pessoas que eu não conhecia, pessoas que já conhecia, já sabem da minha dinâmica de trabalho e estão aqui presente.
Eu acho isso tão legal. Então, a gente fala dos encontros bons e os encontros ruins. Então, quando a gente tem um encontro bom, é um encontro marcante. Quando é um encontro marcante, ele traz um significado. Quando ele traz um significado, ele se torna um motivador, né? Um significado e um significante no nosso movimento, na nossa história, nas nossas construções e tudo mais. Mas, de maneira geral, quem não me conhece, eu vou me apresentar bem rapidinho. A grande maioria, né, que está aqui conosco, ou participou de alguma live, ou participou de algum dos nossos cursos, ou teve comigo nos mini cursos, né? E aí, claro, se apaixonou por mim, depois pela sistêmica, e daí decidiu. Vocês vão ver que eu sou bem abobada, né? Bem palhaça. E aí se interessou aí em participar do nosso grupo de estudo. E eu, gente, eu sempre quis fazer grupo de estudo. Só que a demanda, né? Como diz, a demanda do trabalho, a gente vai trabalhando. E essa pandemia fez a gente expandir os nossos olhos, fez ver a necessidade de outras coisas, fez se perceber, né, em outros movimentos, em outros papéis. E aí a Vivi me convidou agora para fazer parte da escola Viver Mais Psicologia, e uma das proporções, né, a proposta dela aí é a gente está fazendo esse grupo de estudos de forma gratuita para a gente estar trocando experiências, trocando ideias, tirando dúvidas. E a minha primeira intenção, né, intenção mesmo, é que a gente tenha um grupo bem família, que esse grupo se torne um grupo bem família mesmo, que a gente tenha esses encontros, eles vão ser em torno de 15 a 20 dias, mais ou menos, né? É um intervalinho para que dê tempo de quem quer participar dos outros grupos de estudos, que eu acho que isso qualifica muito a nossa profissão. E eu sempre digo isso, aqui eu não sou a pessoa que vai deter a palavra, o domínio, o conhecimento, jamais, vocês sabem disso. Eu sempre digo que aqui nós somos mediadores de conhecimento, né? Eu vou aprender com vocês, vocês vão aprender comigo. E quem aqui é psicólogo já atuante sabe que isso acontece no consultório, isso acontece em sala de aula, isso acontece em casa, acontece na nossa família, acontece de maneira geral. Então, eu acredito assim, que aqui vai ser um espaço para nós trocarmos ideias, né? Para que a gente possa ir melhorando os processos. Daí a Fernanda diz, mal conheço, mas já considero pacas. É bem isso mesmo. Mal conheço, mas já considero pacas. E eu acho que é bem essa a proposta, né, gente? Eu não tô conseguindo ver o rostinho de todos, tá? Tô só com 4 pessoas aqui na tela, mas os demais estão com as câmeras desligadas. Então eu tô olhando aqui, ó, só a Ana, a Giza e a Érica. Então eu vou seguir as expressões que vocês estão tendo comigo, tá? Se vocês fizerem a expressão de legal, eu tô vendo que tá legal o negócio. Fizer cara de brava. Mas a ideia, vocês viram que eu mandei um artigo, né? Esse artigo científico, eu acho ele muito bacana, porque ele é novo, né? Vocês viram ali, deixa eu abrir ele aqui. Todos conseguiram ler? Claro, né? O grupo de estudo não é obrigatoriedade, sou obrigada a ler, tenho que fazer isso, não. O grupo de estudo é uma ideia, né? Uma proposta. Então, eu mandei esse artigo para que a gente tenha um norte nessa nossa primeira conversa, nesse nosso primeiro bate-papo aqui, né? Para conhecer um pouquinho mais da sistêmica. Só foi colocada no grupo há poucos minutos. Então, Fernanda, eu mandei a umas... Embora eu tenha sido inscrita há um tempo. Tá. É que aqui só aparece bem rapidinho. Eu tenho que ler bem rápido para poder ver o que vocês estão falando. Essa aí que é a Fernanda. Agora apareceu a Fernanda para mim. Oi, Fernanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Quer te apresentar, Fernanda? Quem eu não conheço... Quem eu já conheço, eu não tô a fim de ouvir a história de novo, tá? Já conheço. Brincando, pecado. Quem eu não conheço, eu quero conhecer um pouquinho, quero saber quem é. E claro, quem já faz parte da minha vida, quem já teve um encontro bom comigo, pode se apresentar para que os demais conheçam também, não tem nenhum problema. Mas fala, Fê. Não tô te ouvindo, não. Tá, pera um pouquinho. Não tô ouvindo. Enquanto isso, a Pamela acabou de ligar a câmera. Tá aí sem microfone no computador. Tá bom, então, Fê. Pamela tá aí, né? Chegou agora. Tudo bem, Pamela? Pamela também foi nossa aluna na Exucre, já se formou, né, Pamela? Coisa linda, não pude participar da formatura de vocês. Nossa, chegou no Muito final. bem. Chegou.
E aí, então tá, pessoal, eu vou começar trocando uma ideia bem basicona, assim, com vocês, apresentando qual que é a proposta do nosso grupo de estudo. Peraí que meu negócio tá caindo aqui. Meu suporte. Eita. Tá, a Fernanda entrou pelo celular, deu certo? Acho que eu vou botar aqui. Mas parece que o celular tá... Agora eu tô te ouvindo. Agora eu tô ouvindo, sim. Beleza. Tô pelo computador e pelo celular. Uhum. Eu também tô pelo celular porque o meu computador também tá sem fone. Então eu tive que ficar pelo celular hoje. Certo. Não sei o que eu perdi. Todo mundo já se apresentou? Eu não pedi para que todos se apresentassem, apenas quem se sentisse à vontade, né? E quem eu não conheço, ainda não foi meu aluno direto, né? Aí eu pedi para dar um oizinho. Ah, sim. Eu sou Fernanda. Estou reconhecendo o rosto da Giza do outro grupo. Legal. É meu primeiro contato com a Viver, segundo, né? Uhum. Porque eu estou no grupo de psicologia positiva também, que começou semana passada. Mas não fui aluna de ninguém. Tá, e tu és de onde, Fernanda? Eu sou do Rio, sou estudante de psicologia ainda. Olha aí uma carioca com a gente. Adoro o Rio de Janeiro também. Eu sou apaixonada pela sistêmica, pela psicologia familiar. Uhum. E é algo que eu sinto muita escassez na grade curricular. E eu busco por conta própria. Eu tive a oportunidade de fazer uma única eletiva, que foi assim, logo antes do professor se aposentar. Me apaixonei, né? Pela abordagem. Aí, por isso então, eu vou, para quem não foi meu aluno, quem foi meu aluno vai entender o que eu vou falar agora. A Giza disse assim, né, Giza, na apresentação dela, Jaque, por que eu não conhecia a sistêmica antes, né? Que ela atua aí já faz um tempo, né? É formada e tem as suas especializações no psicodrama. Acho o psicodrama lindo, maravilhoso, também sou apaixonada por ele. Mas na nossa perspectiva, nós temos as escolas de formações, né? E das escolas de formações, o psicodrama e as outras abordagens, elas são vistas como uma técnica em que nós podemos utilizá-las, né, para o nosso consultório, nas áreas de atuações nossa, mas vistas mais como técnicas. E aí eu costumo dizer assim, Giza, né, a Fernanda que se apresentou agora, que a psicologia sistêmica, o diferencial dela é porque ela reconhece a importância das outras abordagens na construção dela. Ela deixa muito claro da onde que surgiu a sistêmica, ela fala das fontes que ela bebeu, né? Bebi lá da psicanálise, bebi lá do psicodrama, bebi da Gestalt. Ele deixa muito claro aonde que ele bebe. E além disso, eu costumo dizer que a abordagem nos escolhe. Quando a gente a conhece, né? Claro, mas a abordagem nos escolhe. Por que a abordagem nos escolhe? Porque a gente já vem com um contexto histórico antes de entrar para uma faculdade. A gente já vem com uma ideia, com crenças, né? Com o nosso contexto histórico, com a nossa família, com a nossa construção de vida, com tudo que envolve, né? Se eu tenho aí 20 anos de idade, são 20 anos de história. Se eu tenho 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos, são 80 anos de história. É todo esse tempo de história que eu tenho que levar em consideração quando eu for atuar enquanto terapeuta familiar, enquanto psicólogo clínico. Eu tenho que levar isso em consideração também. E dentro dessa perspectiva, a psicologia sistêmica faz o seguinte: a gente chega na faculdade, quando a gente estuda sobre a sistêmica, a gente olha para tudo aquilo que tem de informação e a gente diz o seguinte: tem tudo a ver comigo. Eu já pensava assim, só que agora eu penso cientificamente comprovado.
Eu já levava isso em consideração, mas agora tem um autor, tem uma linha de pensamento, tem alguém que diz a mesma coisa que eu. Alguém já escreveu isso. Eu já concordava com isso. Só que eu não tinha embasamento teórico. Isso vinha da minha história, né? Da minha história de vida. Como, vou dar os exemplos para vocês. Como levar a família como base de construção, né? De construção de vida, de construção de ser. A sistêmica leva isso. De que o que eu sou hoje leva muito em consideração as minhas experiências de vida, não apenas o meu psique, que eu tenho uma grande influência no meio aonde eu vivo, né? De que eu tenho um papel, um perfil muito parecido ou com o meu pai ou com a minha mãe, né? A gente começa a observar que os nossos jeitos de ser têm uma determinada referência, seja de forma positiva ou de forma negativa. Seja para eu olhar aquela pessoa ou aquele perfil, aquele jeito e dizer assim, eu quero ser assim, ou eu não quero ser assim. Né? Eu costumo dizer muito isso, assim, que quando eu me tornei professora, foi assim meio que do nada, né? Eu me formei muito cedo, muito cedo não, era no tempo, eu me formei com 22 anos e eu comecei a dar aula na faculdade com 23 anos. E eu tinha uma especialização, e na sequência ingressei no mestrado, não consegui dar continuidade no meu mestrado, por questões financeiras, de fato, era muito investimento, né? Era um bebê, Fernanda. Era um bebê mesmo. E aí eu não consegui dar continuidade no meu mestrado, mas fui contratada pela instituição que eu estou até hoje, né? Onde a professora Viviane também dá aula, eu dou aula, os outros professores, a Rafaela, o Paulo, né? Que estão aí nas outras abordagens também dão aula na Exucre. E eu entrei assim, meio que, meu Deus, como que eu vou dar aula se eu nunca dei aula na minha vida? Eu sempre quis ser professora. Eu me olhava naquele lugar, né? Naquele lugar de referência, bem de fato assim, aquele lugar de referência. Não no sentido de superioridade, no sentido de poder qualificar o trabalho das outras pessoas. E eu gostava daquele papel, né? De exercer, eu era mentora, eu era estagiária, eu era RT da clínica escola, tudo isso aconteceu muito cedo na minha vida. Quando eu percebi que eu tinha que atuar enquanto professora diretamente em sala de aula, eu olhei para todos os meus professores desde a primeira fase e eu comecei a pegar minhas referências de como que eu ia ser psicóloga, como que eu ia ser professora, como que eu ia ser docente. E aí eu disse assim, tá, mas esse professor eu não tive um encaixe, né? Não foi bacana. Ou então eu não gostava de determinada metodologia. E eu percebia que aquilo servia para que eu não fosse como, né? E é exatamente isso que eu quero dizer para vocês. O nosso jeito de ser, a psicologia sistêmica, ela abre um espaço, um nicho de atuações, de perspectiva, de fatores, de dimensões, de questão de faixa etária, porque a abordagem te dá suporte para atender desde a criança até o idoso. Ela te dá esse suporte. Aí eu sempre costumo falar, vai de mim, de eu criar as minhas limitações e falar assim, com esse público eu não atendo. Não porque a abordagem não me dá suporte, mas porque eu tenho as minhas limitações e a gente precisa reconhecer isso. Eu sempre falo isso em sala de aula para os meus acadêmicos, eles estão acostumados, né? Hoje já tem muitos psicólogos aí formados que passaram pela JAC, eu acho isso lindo, maravilhoso, mas eu tenho esse mesmo discurso, são detalhes que não mudam, né? Que são detalhes que não mudam. Mas o grande diferencial da psicologia sistêmica também, por que eu tô falando isso, né? Que eu trouxe um pouquinho da minha história para vocês. Vocês vão ver que eu sou estudo de caso o tempo todo, tá? Eu faço aplicabilidade, eu aplico a sistêmica na minha vida o tempo todo. Quer ver? Para dar exemplos para vocês, para os alunos. Quem já foi meu aluno sabe disso. Conhece desde os meus pugs até a história do meu pai e da minha mãe, porque eu sou bem estudo de caso mesmo. E para fazer essa prática, né, essa ponte da teoria e da prática. Então, trabalho muito com estudo de caso, trago questões muito reais, né? Como, por exemplo, nesse sentido da influência que eu estava falando para vocês, a minha formação, ela foi um pouco mais teórica, porque eu era da primeira turma da faculdade onde eu me formei.
E então ela era muito teórica, tinha as questões de prática, eu fiz estágio, fiz tudo como está na grade até hoje. Mas o discurso dos professores era muito teórico. Era muito leia este livro, leia este artigo, leia isto. Eu penso que em algumas instituições permanece assim, né, Fê? Eu penso que, Fê, a gente se conheceu e hoje já sou bem íntima da Fernanda, viu? Eu penso que o quê? Quando eu me formei, e aí eu percebi o quê? Que eu queria ter um diferencial. E os meus alunos estão acostumados com isso, trabalho com muita prática. Não ter prática em sala de aula, isso também é importante, gosto de atuar com prática em sala de aula, mas fazer o discurso sempre associando com a prática. E aí isso foi se criando, se constituindo dentro de mim, foi de uma forma um tanto quanto natural. Quando eu tive um insight que eu percebi, eu disse assim, eu sou assim porque eu senti falta disso. Né? Eu fui me construindo dessa forma, e daí quando eu fui perceber que daí no discurso com os meus alunos, né, nos estágios, Jaque, como tu tens experiência, tu é formada há pouco tempo, mas tens bastante experiência, porque eu abri meu consultório, eu tinha uns 4, 5 meses de formada. Então eu abri meu consultório, dei a cara e fui. Eu trabalhava como RT na clínica, fazia 2 períodos RT, fazia noite consultório e fui me aventurando, como se diz, né? E aí eu tenho, de fato, bastante experiência. Responsável técnica, Fernanda. Eu era responsável técnica da clínica escola. Da clínica escola em que eu me formei. Né? Eu fiquei 1 ano, mais ou menos, como RT. E daí, logo na sequência, abri meu consultório, saí da instituição para que eu pudesse dar conta somente do consultório. E aí, logo no mesmo, um ano depois, eu fui convidada para ser. Eu já atuava como RT, mas eu era não de fato, né? Porque eu ajudei a montar a clínica escola, eu era estagiária da faculdade e tudo mais. E aí, depois que eu me formei, fui para RT. Depois do RT, eu fiquei uns 6, 7 meses, mais ou menos, de responsável técnica, auxiliando, né, nos processos lá do consultório, fazendo mediação, acompanhando os acadêmicos e tudo mais. E depois disso, eu saí, daí fiquei uns 3, 4 meses fora, daí quando foi janeiro, fevereiro, a instituição me chamou para fazer... Não era para eu já ser professora, era só para eu ser... Não fugiu a palavra. Eu ia fazer a licença maternidade da professora Samira. A professora Samira também vai estar na pós-graduação com a gente, sendo professora da pós. E de vez em quando vai estar aqui no grupo de estudo também. Vou chamar ela. Ela é psicóloga policial aqui da nossa região, da Sistêmica, formada, tem mestrado. Ela foi minha mentora na época que eu me formei, foi minha professora de estágio. E aí ela me convidou para suprir a licença maternidade dela. E o mais bacana, olha como esse sistema é tão amplo, né? Quem já tá comigo me conhece, eu tive bebê faz 9 meses. Quem supriu a minha licença maternidade foi a Samira. Ela que veio pro meu lugar na instituição. Ela não lecionava mais na instituição, ela só veio para fazer a minha licença maternidade enquanto eu estava fora. Foi bem legal, assim, foi bem diferente. E da licença maternidade da Samira, a instituição me contratou como professora e aí dei segmento, né? Fazendo mestrado, especialização e tudo mais. Mas por que eu estou trazendo essa história para vocês, né? A história da Jaque, como que eu me formei, como que eu estou atuando, por que eu estou atuando, eu sou formada há 6 anos. Então, dentro de tudo isso, vocês podem entender que a gente se constrói de diversas influências. Muitas coisas do meu jeito de ser não é só da instituição onde eu me formei, mas isso vem do meu contexto histórico, isso vem da minha família, do meu berço, da minha herança, das crenças que a gente tem, dos princípios, aquilo que a gente considera enquanto moral, enfim, tudo que envolve, né, a nossa construção de vida. E dentro desse processo, a psicologia sistêmica ela é ampla, ela é bem ampla quando ela te faz ter suporte, para atender qualquer demanda, ela te faz ter suporte para atender qualquer questão de gênero, qualquer questão de idade, qualquer questão, enfim, que for te aparecer desde a questão de patologia até um processo de autoconhecimento, um processo de orientação profissional. Ela abre espaço, né? Ela tem esse suporte por ela ter uma visão ampla, por ela ter uma visão tão grande e por ter essa visão sistêmica, que tudo está interligado.
Tudo está interligado. O processo de mudança que acontece dentro de mim, ela vai surtir efeito nas pessoas que estão ao meu redor. Ela vai surtir efeito no ambiente onde eu convivo, no meu trabalho, enfim, né? A visão sistêmica diz isso. Eu lembro do André, o André foi um aluno meu, e ele adorava atender crianças, né? E aí, o que eu ensino para os meus alunos? Que é importante a gente chegar num consultório e explicar para o nosso paciente qual que é o tipo de abordagem que a gente atua, né? Eu sempre falo isso. Por quê? A pessoa que é leiga, a pessoa que nunca leu sobre psicologia, ela vai lá, tanto que vocês sabem que existia muitos tabus, né, sobre a psicologia, hoje já nem tanto, isso vem se quebrando. Quando eu entrei na faculdade, vai fazer 11 anos que eu comecei a estudar psicologia, quando eu entrei para a faculdade, psicólogo era para louco, era bem esse o discurso, né? Tá, tu vai trabalhar onde já? Que tu vai trabalhar no CAPS, tu vai trabalhar em hospital psiquiátrico, em hospícios? Era exatamente com esse discurso que as pessoas me perguntavam por que eu queria ser psicóloga. E tu vê, não é muito tempo, né? 11 anos atrás, 11, 12 anos atrás. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque as pessoas que são leigas, né, que nunca estudaram sobre psicologia, algumas ainda têm um pouco desse tabu, tem um pouco dessa dificuldade de olhar para o psicólogo e ver realmente um suporte, um acompanhamento psicológico, é alguém que vai promover, porque o bacana da psicologia é fazer o quê? A gente trabalha com duas demandas, prevenção e intervenção. A gente pode prevenir para que as coisas não aconteçam, ou a gente vai lá intervir para resolver as problemáticas que surgem, né, as demandas que são aparentes para nós. Então a gente vai trabalhar sempre com com esses dois viés, prevenção ou intervenção. Então te permite trabalhar com isso, né? E as pessoas que não estudam, que nunca leram, nunca ouviram falar, elas não sabem que existem N abordagens na psicologia. Elas não sabem. E aí qual que é o discurso que as pessoas chegam para nós no consultório? Ah, já que eu fui no psicólogo, e aí era assim, assim, assim. Ou então, ele não falava nada. Ou então me mandava fazer tarefinha em casa. Ou então, né, enfim, e as pessoas não, a gente que é psicólogo, a gente sabe que tudo isso que as pessoas trazem para nós, com o psicólogo atuando, um psicólogo bem qualificado, traz muito resultado. Né? Traz muito resultado. Psicólogo que fica um pouco mais em silêncio, que vem lá da psicanálise, que faz a pessoa ter a sua autopercepção, os seus insights. Né? O psicólogo da TCC, que aplica técnicas, faz a técnica certinho, aplica e manda atividades de fato para o paciente dele fazer em casa. A gente escuta muitas coisas no consultório, de reclamações mesmo, né? Das pessoas, de falar e de dizer, olha, o psicólogo fez isso, ele atuou dessa forma. Mas a pessoa não sabe que muitas vezes é a própria técnica que está sendo aplicada naquele momento. Né? Ela não sabe. Então, quando as pessoas chegam para mim no consultório, eu explico, olha, eu trabalho com a abordagem sistêmica familiar. Ela atua assim, dessa forma. Eu vejo o ser humano como um todo. Vai existir um diálogo, né? Uma conversação colaborativa, que nós chamamos, né? Em que nós aplicamos um discurso mesmo. A gente devolve a pergunta para o nosso cliente. Ele fala, a gente apresenta curiosidade sobre aquela história. Tá, mas como tu quis dizer isso? Tá, mas volta um pouquinho, deixa eu entender o que tu queres dizer com tal história que tu me contou. Detalhe um pouco mais para mim. Não é isso? Uma conversação colaborativa. E aí eu explico que vai ter essa conversação colaborativa, que a gente vai trocar ideia. E eu explico que dentro da psicologia existem diversas abordagens diferentes e que ele vai ver que muitas vezes o meu jeito é um jeito diferente do outro. E existe diferença, gente, até na atuação do próprio psicólogo sistêmico com o outro psicólogo sistêmico. Né? Por que existe essa diferença? Porque cada um de nós somos compostos de histórias diferentes. E a psicologia sistêmica te permite tu ter o teu jeito psicólogo de ser. Né? A psicologia sistêmica te permite tu te construir dentro do consultório. Talvez eu seja um sistêmico que eu tenho diversas técnicas para aplicar. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um colega psicólogo que ele é da TCC e ele me ligou desesperado, já que eu preciso de uma técnica para alguém esquecer um abuso sexual. Eu olhei para ele assim, como assim? Eu preciso de uma técnica. Tu tens uma técnica para uma pessoa que sofreu um abuso sexual e eu preciso aplicar nela.
Eu falei assim, olha, Jaque, né, eu tenho técnicas, mas eu posso te apresentar, mas talvez o jeito que tu for aplicar vai ser diferente do jeito que eu aplicaria. Por quê? A técnica, por exemplo, uma técnica de ressignificação, uma técnica de meditação, esquecer, impossível, ressignificar, sim, perfeito, perfeito, Fernanda. E aí foi o que eu estava explicando para ele, olha, a gente consegue ressignificar, a pessoa não vai esquecer. Eu posso te ensinar formas, jeitos, né, de atuar com essa pessoa para que ela possa ressignificar aquele momento na história dela, dar um novo sentido, um novo significado, né, aprender a lidar com a dor, viver a questão criar, desenvolver mecanismos de defesa, né? E aí eu lembro que nós estávamos conversando e na perspectiva dele, não, teria que ser aplicado técnicas, técnica, e muitas vezes a minha técnica de ressignificação é um discurso, é numa conversação colaborativa, né? Isso é o jeito já que psicóloga de ser. Eu trabalho muito com o discurso, com a devolutiva, de fazer reflexão, de fazer a pessoa compreender a vivência que ela está tendo. Eu ensino técnicas para ela aplicar em casa, com a vida dela, com a história dela, com a perspectiva dela, enfim. Mas sim, eu fui lá, montei, apresentei uma técnica para ele. Olha, eu poderia aplicar uma meditação contemplativa, que é uma técnica de ressignificação, que eu não aplico em todos os meus pacientes. Eu aplico naqueles que têm necessidade. Alguns apenas com o discurso livre, com a conversação, né, com o diálogo, para eles já é suficiente e eles têm um processo de ressignificação. A gente costuma dizer, né, lembra muito o Piaget, quando ele falava de assimilação e acomodação de conhecimento. Né? Quem já estudou sabe disso. Piaget falava de assimilação e acomodação de conhecimento. Quando tu assimila, quando tu compreende aquilo, né? Tu elabora, vamos dizer assim, aquilo se acomoda, você se apropria daquele conhecimento. Aquilo faz parte de ti. E numa perspectiva, né, de programação mental, numa perspectiva de ressignificação, é exatamente assim. Às vezes são processos, sentimentos, como é que isso são criar mecanismos de defesa diante de um estresse, de um movimento estressor, de uma pessoa, enfim. E a gente fala muito desse sentido, a sistêmica fala, né, que a gente reconhece as abordagens como grande influentes para nós, né? Eu acho que foi a Camila que escreveu, né, que ela é uma salada de fruta organizada, porque, de fato, ela bebeu tem muitas abordagens influentes na construção da sistêmica, mas ela tem um pensamento filosófico dela. Ela tem a construção de vida dela, ela tem a perspectiva dela, ela tem o olhar dela enquanto sistêmica, tem as bases filosóficas, a epistemologia, tem a construção dela, tem tudo. Mas ela vem Bowen, que foi um dos nossos autores da psicologia sistêmica, né? Bowen, em que ele fala assim, vamos organizar isso. Vamos montar escolas de formação. E a gente fala o quê? A narrativa é muito parecida com o discurso livre da psicanálise. A narrativa, a questão da conversação colaborativa são as devolutivas, que acontecem também na psicanálise. Quando a gente pede para um paciente ter um conto, né? Contar uma história para nós, são detalhar aquela situação, são as descrições do existencialismo. Não estou falando para vocês que é porque nós consideramos a mesma coisa, porém com nomenclaturas diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre uso esse exemplo de técnica. A role play da TCC é basicamente a mesma coisa da inversão de papéis do psicodrama, né, Giza, psicodramatista que está aqui com a gente. A inversão de papéis do psicodrama é muito parecido é basicamente a mesma coisa da role play da TCC. Então, a gente reconhece, a gente vai dizer, olha, vou aplicar uma inversão de papéis do psicodrama, vou aplicar uma técnica de inversão de papéis, vou aplicar uma técnica de... Enfim, né? Agora minha mente não me vem outro exemplo para dar para vocês. Mas, por exemplo, na psicanálise se fala muito sobre a gente precisa ter transferência, né? Precisa ter transferência com o nosso paciente. É o rapport. Né? Vocês sabem disso. O rapport é o quê? Criar aquela confiança com o nosso paciente na primeira sessão. E a gente fala da confiabilidade na sistêmica. Todos os psicólogos vão falar de rapport. Quem faz avaliação psicológica vai falar de rapport.
qualquer psicólogo, independente da abordagem, mas que faz a avaliação psicológica, vai falar: nós precisamos criar o rapport na primeira sessão, no primeiro encontro com o nosso cliente. Isso é a transferência da psicanálise, é a confiabilidade da sistêmica. Se eu estou fazendo o vínculo perfeito, o vínculo que a gente fala com o nosso cliente, com o nosso paciente, todos esses termos, eles querem dizer basicamente a mesma coisa, só que nomenclaturas diferentes em abordagens diferentes. Dessa pincelada, só para vocês entenderem de como que a gente reconhece isso, né? Por isso que eu sempre brinco que é uma salada de fruta, mas ela é organizadinha. Aqui tem o mamão, aqui tem a manga, tem a banana, tu escolhe qual é a tua fruta preferida que tu quer botar. Se tu não gosta dessa, tu tira, né? Tu tem propriedade para fazer isso. Tu tem propriedade para reorganizar as técnicas, né? O teu jeito psicólogo de ser, vamos dizer assim. Então tu pode construir do teu jeitinho, né? O meu jeito, já que eu tenho técnicas, se eu abrir aqui minha gaveta, vocês vão ver, tem um monte de técnica, baralho, roda da vida, genograma, tem nananana. Mas a Jaque trabalha muito com o discurso, com a devolutiva, com a percepção, com essa pegada mais de uma conversação colaborativa, né? E eu tenho alunos que o jeito deles é: já que eu preciso de uma técnica, eu sempre tenho uma carta na manga. Se eu ver que o discurso colaborativo não vai funcionar, eu tenho uma carta na manga. E aí eu vou ensinando isso para os meus alunos, vou me apropriando de técnicas e de conhecimentos que, quando eu ver necessidade, eu vou aplicar. Tá? É mais ou menos nesse sentido. Assim. Então, eu posso me construir psicólogo do meu jeito de ser sistêmico, né? Com essa perspectiva sistêmica, mas cada um com o seu jeitinho. Um psicólogo um pouco mais introvertido pode ser sistêmico. Um psicólogo mais extrovertido, né? Mais expansivo, pode ser sistêmico. Isso tudo depende de como eu vou me compor, né? Eu lembro que eu tive uma professora, ela até nem está mais na instituição onde eu leciono hoje, que ela dizia que quem é introvertido tem que ir para psicanálise porque não fala muito. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Mas isso aconteceu comigo, porque minha primeira abordagem foi a psicanálise. E aí eu disse assim, mas tá faltando alguma coisa, eu não consigo ficar assim atrás do divã, só olhando, não consigo ficar atrás do divã sem dar muita devolutiva. Às vezes passou despercebido um assunto e eu não consegui, né, pegar, ter domínio disso. E na época, a minha orientadora, a minha supervisora de psicanálise, ela era muito freudiana rachada, assim, sabe? E aí ela era daquelas que, ela dizia assim, se eu tô na rua, ela era daquelas psicanalistas do salto, né? Do terninho, trabalhava no salto. Eu já não, socorro, E eu já não, eu já tava de tênis, de calça jeans, de camiseta, e é bem assim, bem despojada mesmo. E aí ela diz assim, se eu tô na rua e eu tô andando na rua, né? Tô aqui e meu paciente tá aqui, eu atravesso a rua. Ela dizia isso. Para eu não bater de frente com esse meu paciente. E eu ficava assim, meu Deus, como isso? Como pode? Como consegue? E eu sou bem, né? Toda... Quem me conhece sabe, né? Já está abraçando, beijando, já tô junto. Claro, a gente respeita o limite do paciente. Se o paciente é mais retraído, eu não vou chegar assim, oi, tudo bem, meu querido, abraçar e beijar. Não, eu tenho que ter essa determinada noção. Mas se a gente cria esse vínculo com os nossos clientes, com os nossos pacientes, e muitas vezes eles se sentem à vontade de ter esse movimento conosco, né? De dar um abraço, de dar um aperto de mão, de fazer um aconchego. Agora não tanto por causa da pandemia, né? Infelizmente, mas do nosso jeitinho de ser a gente faz. Né? Hoje eu fui numa loja trocar uma roupa pra mim, e aí eu tava lá, eu aqui passando com a minha comprinha, daqui a pouco, Jaque, linda, maravilhosa, porque eu sei que eu sou, né, claro, e aí a pessoa veio e me abraçou, depois que eu fui assim, era uma paciente minha de 5 anos atrás, que fazia muito tempo que eu não a via, e o movimento dela foi tipo assim, que saudade, a gente estava no meio da rua, em plena pandemia, né, que não deveria se abraçar nem nada disso, mas o movimento dela foi esse, eu não tive nem reação, né, eu abracei depois que eu fui ver quem era. A gente conversou ali 5 minutinhos, fomos embora, mas é um movimento que marca, né? E aí é outro detalhe que eu queria falar para vocês. O psicólogo, ele se torna um símbolo na vida da pessoa. Bowen vai falar dos triângulos, né? Bowen vai falar dos triângulos. E nós nos tornamos um símbolo na vida das pessoas. E eu brinco com os meus clientes que eles, depois que eles recebem alta, né? Porque a psicóloga não é bengala,
Nós não podemos levar o paciente aí 10, 15, 20 anos de consultório com a gente. Nós não podemos ser bengala na vida dele, de que ele só vai conseguir andar na vida dele, desenvolver com um psicólogo. Isso não, eu acho que isso não é nem humano, né, com a pessoa que está nos buscando. A gente tem que desenvolver autonomia, a pessoa tem que conseguir viver a história dela, ser livre na história dela. Você só está mostrando o caminho, né, enquanto psicólogo. E eu brinco com os meus clientes, vocês têm contrato vitalício comigo, tá? Então, quando recebem alta, quando precisar voltar, estamos aí. Porque eles vêm fazer, mesmo virtualmente, você transmite a energia de alguém abraçável. Que bom, quero te abraçar também agora, todo mundo quer me abraçar. E como eu estava falando, o que acontece? Nesse movimento de que a gente tem que criar autonomia no nosso paciente, fazer ele se desenvolver no processo terapêutico, tem essa necessidade, né, de ele se sentir livre na história dele. Ele não pode criar uma bengala, né, no psicólogo. Ele tem que conseguir se desenvolver. E aí eles voltam à terapia para fazer o quê? Manutenção. Nós na sistêmica chamamos isso, né, a manutenção. O que é a manutenção? A manutenção é quando o paciente volta para ti, por exemplo, uma vez no ano, a cada 6 meses. Ele vem fazer uma manutenção dos processos cognitivos dele. E aí esse vínculo vem lá da cibernética, né? Quem já estudou a sistêmica vai lembrar dos pilares. Teoria geral do sistema, a cibernética, que ela se desenvolveu para a cibernética, tem a primeira e de segunda ordem. A teoria da comunicação, a pragmática da comunicação humana. E aí a gente bebe um pouquinho lá de Bowlby, né, na teoria do apego, para entender algumas questões de relações familiares. Mas nós temos os 3 pilares: teoria geral do sistema, cibernética, que ela é subdividida em primeira e segunda ordem, e a pragmática da comunicação humana. Então, nessas perspectivas, né, na cibernética, a gente vai entender da manutenção, uma manutenção mental, onde o paciente faz esse movimento de vez em quando voltar para o consultório, ou ele faz um determinado período. Isso mesmo, no artigo que eu mandei, Gabi, foi bem isso que eu quis mandar para vocês, né? Tudo que eu tô falando, gente, que eu tô pincelando aqui, tá no artigo que eu mandei para vocês lerem. Depois eu mando de novo, que eu acho que entrou algumas pessoas depois, tá? E aí para vocês se sentirem mais por dentro do que a gente está falando. Eu mando ali de novo, ou se alguém quiser encaminhar já lá no grupo, porque agora eu tô no celular, tá? Que puder encaminhar lá para a Fernanda ter acesso ao artigo. É um artigo curto, ele tem 14 páginas e ele dá uma pincelada aí nos nossos pilares, né, da construção sistêmica. E aí eu costumo dizer assim, que texto sem contexto é pretexto para eu interpretar o texto do jeito que eu quero. Pegaram? Anotaram isso? Texto sem contexto é pretexto para eu interpretar o texto do jeito que eu quero. Então, eu vou interpretar da maneira que eu quiser. Por que eu mandei um texto para vocês, né, na nossa primeira aula sobre as origens do pensamento sistêmico, das partes para o todo? Nós vamos poder entender que a gente tem que entender o contexto histórico da onde que veio a psicologia sistêmica, senão fica esse discurso, né, na voz das pessoas de que a sistêmica é uma mistura de tudo, a sistêmica não tem a sua filosofia, a sistêmica, ela se construiu, não tem um pai, e realmente a gente não tem um pai, mas a gente não é órfão, né? A gente tem vários pais que construíram a sistêmica. Então, não tem um pai, como se diz assim, lá na psicanálise que tem Freud, no existencialismo que tem Sartre, no psicodrama que tem Moreno. A gente não tem uma referência. Ela foi construída por diversos autores, assim como é a visão da sistêmica, que nós somos construídos um pouquinho de cada coisa, de cada pessoa que passa pela nossa história, de cada pessoa que deixa um marco, deixa também temos mães na sistêmica, né? A Virginia Satir, ela é muito influente na construção da sistêmica e ela traz toda a Mônica McGoldrick, que ela é maravilhosa. A Carter, é isso aí, vai me ajudando, Fernando, porque como são muitos, eu também não lembro de cabeça. A Carter, ela também é muito legal. E
Ah, só administrador pode repassar. Tá, depois eu mando, tá? Depois eu mando ali para ti, tá, Fernanda? Enquanto isso, a gente vai passando e trocando ideias aqui. E realmente, nós temos pais, nós temos mãe, nós temos tios, nós temos influentes, e aí a gente vai se construindo assim como uma família, nessa perspectiva da sistêmica, né? E que dá voz, até legal a Fernanda trazer esse pensamento, porque dá voz aí para as mulheres cientistas, pesquisadoras, que construíram também, tiveram uma grande influência aí no que é a psicologia sistêmica hoje, né? E ela se constrói dessa maneira numa visão de um todo, que hoje tem uma total linha, né, de construção, de filosofia, de pensamento, de organização e de prática também. Daí, bom, e vem e organiza tudo isso. Muitos homens autores e muitas mulheres psicólogas na atualidade. Muitos terapeutas familiares hoje são mulheres, de fato, né? Muitas mulheres atuando diretamente aí com a sistêmica. Giza, tu tinha aberto teu microfone, eu acho que tu queria falar e eu acabei... Não? Já passou? Tá. E é esse processo, né, que a gente vai se construindo enquanto psicóloga, a gente se permitir ser do nosso jeito, terapeuta, não precisamos perder a nossa essência para ser um bom terapeuta, um bom mediador familiar, ter voz no consultório e estar ali em todo aquele movimento. Gente, o nosso grupo de estudo, ele vai uma hora e pouquinho, né? Porque eu sei que tem muita gente assim tem acadêmicos que vão para aula às 7 horas, tem gente que vai atender, que tirou essa uma horinha aí para a gente estar trocando essa ideia. Eu queria deixar o microfone aberto para a gente conversar agora um pouquinho, para quem tiver dúvida, quem quiser trazer, já que eu achei interessante lá no artigo, quando eu li sobre isso, sobre tal situação, ou enfim, quer trazer a sua experiência, né? Hoje a gente está aí com a Magda entrou, né? Magda, seja bem-vinda. A Magda entrou depois. Quem mais entrou depois? Acho que foram só a Magda entrou depois que a gente começou a falar. Tá. E aí eu quero deixar o microfone aberto para a gente trocar uma ideia, né? A gente vai ter daqui uns 20 dias a gente vai ter um novo encontro, né? E como eu falei, a minha ideia sempre de grupo de estudo é a gente construir aí uma mini família, né? A gente vai se conhecendo, a gente vai trazendo as nossas histórias, as nossas experiências. Não será só eu que vou mediar as aulas, vão ter pessoas também, convidados mediando, e vocês também. Vai ter dias que eu vou dizer, Giza, hoje a aula é contigo. Ana Flávia, hoje a aula é contigo, tá? Porque é grupo de estudo, onde todos nós estudamos e trabalhamos, né, juntos. E aí, microfones abertos, conversem um pouquinho comigo. Não é sala de aula, tá, gente? Vocês estão aí? Posso falar então. Pode falar, Fernanda. Tô muito animada. Eu tô achando estranho porque eu tô ouvindo a minha própria voz por causa do celular. Desliga um dos microfones, o som do notebook. E daí Mas aí eu não vou te ouvir. Mas daí tu escuta pelo celular? Tá. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Melhorou. Agora tá ótimo. Não, eu tô muito animada. Eu até citei essas autoras, mas o que eu sei, assim, não é tão quanto eu gostaria, né? Por isso que eu entrei num grupo de estudos, né? Infelizmente, a matéria que eu fiz só me deu um gostinho de... Felizmente e infelizmente, né? Me deu um gostinho de quero mais, né? Como eu contei, né? As instituições de psicologia em geral, elas são muito, assim, carentes de pluralidade, né? São muito centradas, né, na psicanálise, né? Principalmente. Ou, em segunda instância, timidamente, uma TCC, uma comportamental, né? Você sumiu pra mim. É porque eu fui abrir aqui, eu tinha 40 mensagens no chat. Mas pode falar que eu tô ouvindo. A maioria era minha mesmo. Voltei. E então, assim, quando eu vi esse grupo, né, já tô um tempo, assim, procurando um grupo de estudos de sistêmica,
Eu ainda estou na graduação, Tá em que mas fase? assim, eu gosto muito e o que eu sei é por conta própria, né? O que eu aprendi na eletiva. Essas são as autoras que eu conheço um pouco, né? Principalmente a Mônica, né? A Magoldo. Uhum. Mas assim, nem tudo que você citou aí eu sei, né? Eu tenho uma base, então é por isso que eu tô aqui mesmo, para aprender. Tô Legal. Tu super tá em que animada. fase mesmo, Fernanda? Período? Isso, é período, né? É, Aí no Rio é período, é verdade. período. Então, com a pandemia, né, isso ficou indefinido, né? Tá. Porque, na verdade, ainda nem começou nenhum período oficial, né? Assim, nas Hum. particulares sim, nas públicas não, né? Ah, pois é, então, eu tava É. inscrita no mestrado em tecnologia na UFSC, aqui na nossa região, só que eu tava como disciplina isolada. E aí não tá tendo, a federal não tá tendo aula, Exatamente, só, né? é, Começou só agora em agosto, setembro, período letivo excepcional, que é completamente bizarro e para pouquíssimas pessoas. Então, uhum, assim, né, teoricamente era para eu estar no sétimo período, mas na no prática sétimo período, tá. não tá acontecendo, né? Então, por isso que eu Aham, também tô em tudo quanto é lugar, tô assim, sim, não fiquei parada em nenhum momento assim esse ano, mesmo sem aula oficial, assim, né? Tô tendo duas aulas só, duas disciplinas só, por causa disso. Mas estou buscando, né? E esse grupo é um exemplo, assim, né? Então, assim, tô que feliz, legal. gostei muito de conhecer você. Você já transmitiu muito, assim, o sentimento de família mesmo, Que de bom. acolhimento, mesmo assim, longe, né? E sem conhecer, assim, profundamente. Acho que você já transmitiu isso. E é bastante coerente, né? A abordagem ser família, né? É bem esse pensamento de família. Gente, eu sempre fui envolvida, não só com a minha família, mas sabe assim, aquele discurso assim, esse grupo aqui, é minha segunda família. Esse aqui, sempre, todo mundo, meus amigos eram segunda família, a escola era segunda família, a faculdade é segunda família, tudo assim, todo mundo se torna família. Que bom, né? Isso é Mas bom. que legal, Fernanda. Bom te ouvir, bom te conhecer mais um pouquinho e ver desse teu interesse, né, em seguir assim. Uma pena de não estar regular aí as faculdades, né, é, são públicas. Na Aqui a verdade, assim, gente tá. cada curso está uma realidade. Aham, Existe a aham. questão universidade e existe cursos. Então tem Cursos, gente de outro entendi. curso que tá calouro, tá tendo aula, e no meu é só veterano, 10º período que tá tendo aula Entendi. direito. Aqui no nosso caso, as práticas elas voltaram a ser presencial, nem pararam, na verdade. Só teve um período em que um tempo em que a faculdade deu um curso de primeiros socorros psicológicos para manter ali os estágios. E aí depois o pessoal começou a atuar. Quem está na clínica voltou já, as supervisões já estão Ah, sendo é. presenciais também. E as aulas, Mas é elas particular. nunca pararam, né? Tô com alguns alunos aqui que são da universidade, aqui da faculdade onde a gente está dando aula, e, e a gente nunca parou, desde quando começou a pandemia. A gente foi se adaptando, se adaptando, se adaptando. O semestre Mas passado é aconteceu, privada, faculdade privada? privada, a nossa aqui é privada. É. A A pública faculdade, tem outra visão, né? sim. Outra diretriz, né? Uhum, uhum. Aí a gente não parou agora, assim, segundo semestre abriu, matrícula normal, a gente está mantendo uma boa parte da instituição de forma online, né? De forma online. A pretensão é voltar, pelo que eu entendi, mas estamos aí ainda tentando adaptar, né? Você Tentando é de que conhecer. estado? Santa Catarina, a gente aqui Ah, do sim. Sul. Pois é, né? Eu não falei isso, me apresentei, falei de tudo de mim. Não, o sotaque eu sei que teve o tu, eu imaginei que fosse do sul. Todo mundo diz que a gente aqui no Sul fala cantado, mas eu não acho que a gente fala cantado. E puxa um pouco o R igual os paulistas, um pouquinho. Guria, se tu pegar então o pessoal aqui do interior, né? Quem aqui é de Criciúma, da nossa região, se pega o pessoal do interior aqui de Santa Catarina, vai falar porta, por quê? É porco. Em São Paulo tem gente que fala assim também. Mas que legal, que bom, que bom.
Então tá, gente, assim, eu queria que vocês trocassem uma ideia comigo, se alguém mais aí tá... Hoje é mais um dia assim mesmo pra gente se apresentar, né? Eu acho que a gente até pode manter esse mesmo artigo. Eu vou mandar uns outros títulos para vocês, que são artigos bases e livros, até para quem não tem o livro em PDF. Eu tenho um manual, eu tenho conceitos e métodos em PDF, eu posso mandar para vocês, que são os livros oficiais da Sistêmica. Deixa eu ver se eu... Se tiver algo de genograma, tô aceitando. Eu tenho. Não Tem uns consegui o artigos PDF aqui. da Magodric de genograma da Arte Média. Cacei até em Ó, tu que gosta da Mônica e da Beth Carter, esse aqui é nossa referência, esse nosso eu queridinho. tenho, esse eu tenho. Esse é o nosso queridinho do ciclo de vida. Eu tô com uma tenho. aula lá, porque eu dei aula, meus alunos da Sistêmica, eu dei aula em casa. Deixa eu ver o que mais que eu gosto aqui. Esse aqui é muito bom. A Pragmática da Comunicação Humana. Esse eu não tenho PDF. Esse é da... aqueles nomes bem difíceis, né? É do Don Jackson, que é um dos nossos autores principais. O Paul e a Janete Welmick. Ele Pragmática da Comunicação Humana. Esse eu não tenho em PDF, esse eu não consigo mandar para vocês. Bom, eu vou mandando, tá? Eu tenho um monte de livro em PDF que eu vou encaminhar para vocês e vocês vão fazer bem uso, assim. Não sei quem quer imprimir, quem tem possibilidade também leu o Minuchin, Salvador Minuchin? Eu tenho os PDFs do Minuchin também, se vocês quiserem. Também. Eu tenho das técnicas dele. Eu acho que é o mais recente dele. Famílias, casais. Como é que é? Do sintoma ao sistema, alguma coisa assim. Tá. São pezinhos. Ele bem velhinho já. Ele não, mas é bem legal. Com a cabeça mais aberta. Quem tiver interesse em fazer supervisão contigo, tem como ser online? Comigo? Eu dou supervisão online também. Eu faço supervisão online. E então, eu acho bem legal, assim, eu tenho alunos até que nem alunos, não, psicólogos que nem são necessariamente da Sistêmica, mas que fazem a supervisão comigo por conta dessa visão mais ampla, né, do olhar do todo, dessa perspectiva. Mas é porque eu quero mergulhar de vez na Sistêmica e eu tô descoberta, sabe? Vocês vão ver, é apaixonante, assim, a Sistêmica para mim é a minha paixão. Eu sei que é apaixonante. Eu leciono ela, foi a primeira disciplina que eu lecionei na faculdade e leciono ela até hoje, vai fazer 5 anos que eu dou essa disciplina na instituição e leciono nas formações também, né, uma formação aqui da nossa região, e aí agora a Vivi me convidou para estar coordenando a pós-graduação em Sistêmica. Até só para... A Ana pediu para eu lembrar vocês, né, que a gente já lançou, quem já é formado, quem está nos últimos períodos ou fases, aqui não é fase, quem está nas últimas fases da faculdade, pode estar fazendo a inscrição. E o diferencial dessa pós, gente, é porque ela é pós-graduação enquanto título. Você recebe o título de terapeuta familiar, de psicólogo sistêmico, e ela é formação também, né? Aqui na nossa região, falando da nossa realidade aqui no Sul, a gente não tem pós-graduação em sistêmica. Então, essa vai ser a primeira pós-graduação em sistêmica aqui na região, que a Viver Mais Psicologias está oferecendo. E a gente vai lançar ela online, de forma, né, em modelo online, em novembro, a partir de novembro, e presencial em Criciúma e Florianópolis, a partir de fevereiro do ano que vem. Né? Daí a proposta é que esteja tudo bem alinhado aí, né, referente à pandemia e tudo mais, e a gente possa oferecer a pós-graduação presencial. E nós teremos muitos queridos professores maravilhosos na grade curricular da pós. Nós vamos ter a professora Samira, como eu mencionei para vocês, o professor Clayton, que ele é da Abratef e da CATEF, da Associação Catarinense de Terapia Familiar e da Associação Brasileira. Ele já está com a gente. Temos professores aqui da nossa região.
eu aprendi uma coisa na instituição em que eu trabalho, né, onde eu me formei, que eles reconhecem muito os alunos que eles formaram. No caso, eu sou uma dessas alunas, né? Eu me formei na ESUC e fui contratada na ESUC para ser professora. Então, vocês vão ver que teremos também alguns professores que eu formei, né? Que querem seguir a linha de professores também e têm a formação na abordagem sistêmica e querem atuar nessa área também, que são pessoas que eu ajudei aí a formar, a qualificar um pouquinho o currículo. E, gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que foi bem legal para hoje a gente se conhecer um pouquinho, ver quem é a carinha aí da nossa família. Algumas pessoas não abriram a câmera, nem todos se apresentaram, só quem é mais de fora. E eu queria que desse só um oizinho, né? Cada um de vocês que estão aqui no grupo, ligasse a câmera, desse um oi, falasse o nome até aqueles que eu já conheço, porque temos as meninas que são de fora, para elas saberem aí quem está aqui com a gente, só para a gente fazer o fechamento com o começo, né? Que é se apresentando. Vamos lá? Ou querem que eu faça dedocraticamente falando? Ô, Jaque, eu posso começar e eu queria te fazer uma pergunta também. Pode fazer. O que que eu posso, tipo, eu vou começar a atender, né? Quero começar já a atender, já. E eu queria ver contigo o que que eu posso começar a ler, assim, porque é um monte de livros, sabe? E aí eu leio um pouquinho, só que eu fico meio perdido o que que realmente importa, assim, de eu começar, assim, para ter uma noção, assim, sabe? Eu te indico, Ana, ler aquele Manual e Técnicas, Ah, tá. sabe? Uhum. Que é o amarelinho tem um amarelinho com preto, a capa Sim, dele. sim, a gente usou bastante na clínica, mas eu usei ele só em partes, né? Eu não peguei ele no geral, assim. Porque ele traz muito estudo de caso, né? Pra ver que ele tem estudo de caso, então já dá de tu ter uma noção, assim, de algumas, por exemplo, experiências que tu pode pegar no consultório, né? Dependência química, familiar. Você pode mandar foto desse livro? Posso. É o que eu não tenho aqui. Eu mando ele para vocês no grupo. Eu tenho ele em PDF, tá? Que é o manual. E o outro que eu gosto muito é o Conceitos e Métodos. Que ele ensina métodos também da abordagem. Mas eu opto por um primeiro, tá? Lê primeiro o manual, depois lê o Conceitos e Métodos. Eu vou mandar os dois para vocês. Ali no nosso grupo de estudo, tá? Quem falou agora foi a Ana Flávia, ela é psicóloga, se formou comigo também, foi minha estagiária. Sim. Trabalhou aí focado em dependência química, né, Ana? Quer trazer uma ideia aí pra galera te conhecer um pouquinho? Então, eu sou a Ana Flávia, eu me formei na instituição que a Jaque é professora, né? Ela foi minha orientadora no TCC, ela foi minha orientadora na clínica, ela ficou 2 anos da minha vida na formação e foi minha professora da sistêmica também, né? Então, eu fiz 1 ano do meu estágio numa clínica de dependente químico, né? E foi bem legal, assim, foi uma experiência bem bacana. Eu atendia bastante pessoas, assim, então tinha muitos casos. E a familiar no dependente químico é muito legal. Nossa, é muito legal porque tu percebe, assim, tu vê o dependente químico e quando ele conta a história da família dele pra ti, tu começa a juntar tudo, assim. Então, é uma experiência única. Para mim foi muito, muito legal mesmo trabalhar com isso. E agora eu tô começando o atendimento, assim, como eu me formei em agosto, né? Então, eu tô tentando começar, né? Então, começar a estudar, assim, né? E é isso. Que bom, Ana, que bom. Fico bem feliz. É isso mesmo, Você podia vir para o Rio ser minha orientadora de TCC, porque não tem ninguém de sistêmica na minha universidade para me orientar. Aqui tinha, a minha amada professora se aposentou. E eu vou te dizer que a Jaque falou uma coisa bem real, assim, que a abordagem escolhe a gente, porque eu fiz uma formação básica na Gestalt e eu era muito apaixonada pela Gestalt, e só que na instituição não tinha ninguém que orientava no estágio. E aí, de todas, eu pensei, vou na sistêmica, aquela coisa, tá, vou na sistêmica, porque, né, era a coisa mais parecida que eu achava. E eu me apaixonei, assim, eu não consigo mais pensar em outra abordagem, porque é o que a Jaque falou, assim, tu se identifica de uma maneira incrível, sabe? Para mim, ela faz muito sentido. Até no discurso, quando as pessoas vão falar contigo, ela faz sentido, né?
É bem isso mesmo. Tu percebe ela em todas as Sim. demandas, né? Uhum. Certo. A Giza se apresentou, a Fernanda também, a Erika também. Deixa eu ver mais quem que tem aqui. Gabi, quer dar um oizinho? Gabriela Marques. Consegue ligar a câmera, dar um oi pra gente? Não? Pois. Vou brigar com a Gabi depois. A Pamela já deu um oi, né? A Pamela... Agora a Gabi ligou o microfone. Oi, Gabi. Eu não tô te ouvindo, Gabi. Tá em silêncio. Não, o microfone não tá funcionando. Tu estás no computador ou tira o fone do engate? Às vezes não esteja funcionando o microfone só. Não tô te ouvindo, Gabi. Vai tentando aí, Gabi. Vai tentando aí, enquanto isso a Magda já pegou a frente aí, ó. Já ligou a câmera, já ligou o microfone. Oi, boa tarde. Magda, tudo bem? Tudo. Então, já que já falou com a Magda, me formei em agosto, né? Tem um mês e pouco. Eu não tirei meu CRP ainda, mas pretendo tirar no ano que vem. Tô vendo novos planos, né? A gente sabe também no começo, a gente fica meio que perdido, sabe? O que eu faço agora? E a Jaque falava isso nas aulas. E a gente vê que a gente fica meio que sem norte, né? Até tu criar um norte, sentar, vou tirar meu CRP, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tudo isso demanda tempo, né? E também fazer uma coisa qualificada. A Jaque é uma queridona, né? Ela acolhe, ela falando assim, eu lembro na época de estágio, a Pamela Freitas também, ela fez a clínica comigo, né? E assim, se não gostar muito da Jaque, dá pra ver que ela é bem amada, ela conversa bastante, porque a supervisão tinha isso, né, Jaque? A gente gostava bastante e também trabalhava, falava dos nossos casos, enfim, mas era uma coisa bem gostosa, que a tarde passava voando, assim. Eu acho que era verdade. passava bem voando, era a tarde inteira de supervisão, né? Mas, o que tem pra falar? Acho que é isso. Só a Magda, que bom que nós temos esse grupo, né, para estar debatendo questões, lendo o artigo, eu li o artigo que a Jaque mandou, né, ele é bem curtinho mesmo, ele mostra realmente ali o que a Jaque falou, bem pincelado, mas ele bem sentido que tu consegue ler e entender, assim, ele é muito técnico, porque no começo eu tive que ler 2 vezes para entender, não achei tão fácil assim, sabe, mas ele pincela bem realmente o que a Jaque falou, da teoria da comunicação, a cibernética de primeira e segunda ordem, acho que era isso. Então tá bom. Pamela? Oi, gente. Oi. Então, como a Jaque já falou, né? Meu nome é Pamela. Eu também fui aluna da Jaque e minha companheira de faculdade de vida também, a Magda ali, ó. Como ela falou um pouquinho mesmo, mas não se enganem, tá? Jaque é muito amorosa, muito pra cima, mas ela é uma psicóloga aqui, ó, durona, hein? Supervisão, ela falou assim, não, tem que falar assim com ele. A bichinha dava com 2 pés no paciente. Ela falou assim, não pode ter pena, não pode ter dor no paciente. Ela chegava e mandava a gente Pamela, dar é só o primeiro grupo de estudo, Pamela, calma. Eu ver que meus coleguinhas, ó, daqui a pouco vem a rasteirada aí, ó. Mas assim, gente, eu sou bem brava, mentira. Ela é um exemplo de profissional. Na minha supervisão, assim, a gente se colocava lá como, né, o estudante, o psicólogo, na nossa visão, a gente sabe, o que a Jaque ia fazer? Sei lá, como a Jaque faria, sabe? Vem a vozinha dela, assim. Não, é assim que tem que fazer. E realmente porque ela é uma pessoa muito querida, ela realmente abraça os alunos, acolhe, principalmente quando a gente está muito indeciso, não tem, ela é uma pessoa muito legal, assim, desabafar, porque ela se torna amiga da gente. A nossa supervisão, a gente falava dos pacientes, mas a gente tinha que falar assim, não, gente, peraí, vamos voltar aqui, foco no paciente, porque a gente abria o nosso coração realmente, virava meio que uma terapia, assim, em grupo, e era muito bacana. Verdade. E assim, gente, eu não tô falando de coisa que passou muito longe, não, sabe? São coisas que aconteceram, assim, em um ano e marcaram realmente a minha vida.
Por isso que eu tô aqui, assim, onde tem o nome da Jaque, eu tô envolvida, eu quero ir. Que lindas. Me Eu tô fizeram bem lembrar que eu citei o nome do André, né, hoje, e não terminei o que eu tava falando dele. O André, ele foi um aluno meu no estágio, ele adorava atender crianças, e aí para ele explicar a abordagem para as crianças, ele disse assim, sabe a teia de aranha do Homem-Aranha? Sabe o Homem-Aranha? Quando o Homem-Aranha montava uma teia de aranha? Então, tu é aqui. Aí ele desenhava a teia de aranha para as crianças e falava assim, ó, eu vejo as pessoas assim, você é o centro e tá tudo interligado na teia de aranha. Ele desenhava a teia de aranha e mostrava do Homem-Aranha, dele fazia o Spider-Man e brincava com as crianças no consultório. Eu lembrei que eu comecei a explicar da importância de a gente explicar da abordagem quando eu lembrei do André, que eu vi as meninas entrando, né? E ele foi nosso estagiário também, foi meu estagiário. E aí ele usava, e foi dele, assim, não foi a Jaque que por isso que eu digo assim, você vai se construir, vai se permitir ser do seu jeito psicólogo. Ele que pensou, né? Ele sabe, como é que eu vou explicar para uma criança, porque eu dou as diretrizes, né? As meninas sabem. Ó, na primeira sessão, tu vai fazer assim, 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 porque você explicar para o paciente isso, aquilo, né? Eu dou essas diretrizes, aí o André assim, como que eu vou explicar para as crianças o que é a sistêmica? E ele assim pra mim, Jaque, como que eu vou explicar? Porque, né, falar para um adulto, dizer que tá todo mundo interligado, que as nossas relações se complementam, tudo bem, mas se eu for falar isso para uma criança, como que ela vai entender? E daí ele teve ali um insight, uma percepção, teve uma ideia, né, trouxe o Spider-Man, desenhou ali na sessão para o paciente, para a criança, e aí conquistou o coração da criança na hora, né, para falar de super-herói, tananá, essa coisa toda. E é um jeito que a gente se constrói mesmo, usando a nossa criatividade. E as meninas são umas lindas, né? Elas são maravilhosas. Eu fico bem emocionada quando... Querem? Já que tá conseguindo ouvir agora? Agora eu tô ouvindo, Gabi. Ah, tá. Descobri o mistério. Tava bloqueado lá em cima. Fala, Gabi, agora eu tô te ouvindo. Tá. Então, vamos lá. Eu também, né, fiz parte desse processo, né, todo de estágio, né, a Jaque me orientando no estágio da clínica, no estágio do TCC, nos estágios também de organizacional e social também, né, uma parte, né, Jaque? Teve um semestre aí que eu peguei todo mundo. A Jaque não aguentava mais ver a minha cara, eu não aguentava mais ver a dela. Ah, tu não aguentava mais ver, então. Bom saber, né, Gabriela? Qual o teu 10 lá do TCC? Ah, tá bom. Agora não dá mais tempo. Não dá mais tempo, Tá. Que bom. É bom ver vocês, é bom ver vocês. É verdade, matar a saudade, né? E, enfim, aquilo que a Pamela falou é realmente verdade. Eu faço das minhas palavras dela sobre a gente construir uma família, né? Naqueles grupos de orientação, que era com a Camila, que estava aqui também, com o André, com a Jennifer. E era assim, a gente tinha os momentos sérios, né? De conversar sobre os pacientes, né? Sobre os clientes. E também esse momento da gente estar compartilhando sobre a nossa vida, né? Conversando coisa aleatória, que era muito legal e que eu ainda assim, eu sinto bastante falta daqueles encontros. Era bom. A gente vai fazer isso agora aqui, nesse grupo de estudo. A gente vai compartilhar. Verdade. Conhecendo pessoas novas. Isso é muito legal, né? Acho que querem. Acho que falta só querem. Os demais acabaram tendo que sair, até porque a gente já passou da hora, né? Já são quase 7 horas. Oi, Keren. Quem é você, Keren? Então, eu moro aqui em São Paulo e sou estudante de psicologia, estou no 4º semestre. Bem no comecinho. Isso. Legal. Coisa boa. Que legal. Seja bem-vinda também no nosso grupo de estágio, no nosso grupo de estudo. Viu? A semestre eu falo período e você chama fase. A gente vai entendendo aí, ó. Vamos compreender aí as regionalidades, né? Gente, eu fiquei muito feliz com o nosso grupo de estudo hoje. A gente trocou uma ideia, foi mais mesmo para se conhecer, ver quem que vai participar. Provavelmente nos próximos grupos terão pessoas novas, né? Ele vai acontecendo aí de 20 em 20 dias, mas eu vou ter sempre mandando uma atualizaçãozinha lá no grupo para vocês, uma referência, um livro,
né? Alguma coisa pra gente ler, vou trazer convidados. Se vocês quiserem convidar alguém, também pode convidar. O grupo de estudo, ele é nosso, né? Ele é nosso. Tá lá só os administradores mandar, porque talvez fica muita gente falando, né? Então daí eu acho que fica muito envolvimento, muito discurso. Mas tudo que vocês tiverem de sugestões para o nosso grupo de estudo, vocês podem me chamar no privado, meu número tá lá, é o meu número pessoal. Vocês me chamem e a gente conversa, troca uma ideia. Se você quiser trazer um convidado, se quiser trazer alguém aqui para o grupo de estudo, tem uma fala, eu acho que isso é bem especial. Tá bom? Então, eu acho que é isso, gente. Ah, Giza, quer falar, Giza? Jaque. Bom, uma observação, só mulheres, né? Só mulheres. Por enquanto são mulheres. Por enquanto Só são mulheres. mulheres. Foi passado para nós 3 datas de encontro do grupo. Então, esse grupo vai se fechar depois dessas 3 datas, é isso, né? Não. Ele vai dar continuidade, Não? porque eu acho que foi feito. Não, foi feito as 3 datas para esse ano. Porque ele é de 20 em 20 encontros, né? Então, como a gente começou hoje, a gente está em outubro. Setembro, quero dizer, né? Setembro. Vai ter uma em outubro, depois uma no comecinho de novembro, se eu não estou enganada, ali, né? Pelo dia 10, 15, eu não lembro. E a gente vai fazer... Aí a gente ficou na dúvida se a gente faria em dezembro. Mas vai ser um acordo entre nós. As próximas datas a gente vai combinar em conjunto. Por conta da... vai continuar ano que vem, a gente vai mantendo o grupo ativo de 20 em 20 encontros, tá? Eu só mandei os 3 primeiros para que a gente já pudesse ter uma ideia, uma noção de quanto em quanto tempo. Aí em dezembro a gente vê como que tá a demanda de vocês, a nossa, enfim, se a gente faz o encontro e aí a gente vai voltando, né? Aí fevereiro, março, tá? Uai, então eu já nem sei se eu quero. Eu já nem sei se eu quero sair para trabalhar fisicamente, não, porque senão não vai dar tempo de eu fazer esse tanto de coisa, só para você ver. Pois é, a gente quer fazer tudo. Começou os cursos, as formações, eu também quis fazer tudo. Eu lembro que a Rafaela, ela fez um mini curso, né, de psicologia positiva, e eu muito curiosa, porque eu sou bem curiosa. A Rafa, já quero fazer o curso. Eu já fiz inscrição, já fiz o curso da Rafa, e a gente vai sempre tá estudando aí, tá? Pois eu tô no grupo de estudo dela também. Bem legal, bem legal. Gente, eu acho que é isso. Agora eu tenho uma palestra para participar da instituição. Até se vocês quiserem participar também, eu posso mandar ali. É um encontro que vai ter hoje sobre... Eu não lembro de cabeça. Depois eu mando ali o flyer para vocês. Eu mando ali no grupo dos egressos também. Quem já se formou pela instituição vai receber o convite. E eu mando o link. Tá bom? Tá bom. Um beijo, gente. Beijo, obrigada. Tchau. Foi um prazer. Prazer. É o nosso próximo encontro. Ó, essa turminha sua aqui é para fazer a propaganda. Você entendeu, né, Fernanda? Ó, as alunas dela que amam ela. Olha. Ela tá bem assessorada. Mas eu gostei muito de vocês. Tá? Também gostei muito de vocês. Também gostei muito de vocês. Fernanda, a gente tá junto na outra, né, Fernanda? Vamos lá, vamos lá. Então tá, deixa eu estudar Jung agora, gente. Agora eu vou para outro grupo estudar Jung. Tchau. Então tá bom. É hoje? A do Jung é hoje? Não. Eu estudo Jung na visão espírita. Tá. Outro foco. Entendi. Então tá bom. Aí toda quarta-feira. Tchau. Tá bom. Tchau, gente. Tchau.